Beleza, galera, vou começar compartilhando minha tela aqui. Fala se vocês conseguem ver o live. Todos conseguem ver minha tela? Sim? Não? Talvez? Sim. Show, show de bola, show de bola. Do nada, mano. Mano, primeiro, a ideia, né, desse aulão da Stripe começou porque os vídeos, tipo, eu faço uns vídeos, né, pro YouTube. Inclusive, quem não conhece meu canal tá convidado aí a conhecer, Daniel Lima. E todo vídeo tem alguém comentando assim, pô, fala um pouco sobre Stripe, eu não sei nada. E essa aula aqui, ela é focada pra quem, tipo assim, nunca integrou um gateway na vida, não sabe, sabe, pra quem tá começando mesmo nesse mundo de SaaS e não sabe como integrar um gateway. E eu resolvi falar um pouco sobre a parte também, não só de código, mas também de conceitos, que foi algo que eu senti dificuldade quando eu comecei a integrar Stripe e outros gateways de pagamento. Que uma vez que você não tem, né, esses conceitos, não adianta nada você saber a sintaxe se você não sabe o conceito. Então, se você sabe o que vem por trás, né, o que é esperado de você pela Stripe e pelos outros gateways, você consegue fazer melhor as coisas na sintaxe. Eu também vou mostrar alguns exemplos de código, mas vamos lá. O que é Stripe, né? O que é Stripe? Tá gravando, tá gravando. Boa. O que é Stripe? Ela é nada mais, como eu falei, que um gateway, né? E o gateway, eu gosto muito de falar com a terminologia da palavra, né? Gosto muito de usar a etimologia, essa que é a palavra, a etimologia que conta a história da palavra, de onde ela veio. E ela vem da. Se você separar ela, né, tem o gate e o way. Então o gate significa portão, entrada, e o way quer dizer caminho, né? Mas quando você pensa caminho, caminho do quê? Né? É o caminho do bolso do cliente até o seu SaaS, o seu comércio e a sua empresa. Né? Então o dinheiro que vai percorrer entre o bolso do cliente até seu SaaS, seu comércio, sua empresa, sua solução aí. E por que usar a Stripe e não fazer de maneira própria ou alguma coisa assim nesse sentido? Pensa que você está indo num restaurante, sei lá. Pensa que você está indo em algum lugar e você vai ter que pagar com seu cartão de crédito. Aí pensa que o comerciante foi lá e tirou uma maquininha, sei lá, azul bebê, escrito Claudião do lado da maquininha e fala aí, passa seu cartão aí. Você vai passar? Eu não passaria, porque eu não confio no Claudião. Então, a ideia por trás da Stripe e de outros gateways de pagamento é isso, ter confiança, né? E garantir segurança tanto para você que está solucionando o problema, quanto para quem está contratando o seu serviço. Beleza? E sem ele a sua empresa ela não lucra, entendeu? Então por que a Stripe e não a outra, não alguma outra, né? Algum outro gateway de pagamento? Não tem um porquê. Então é isso, galera. Aldo Rodo News, espero que vocês tenham gostado aí da talk. Tamo junto. Brincadeira. Por que a Stripe e não outro gateway de pagamento? A Stripe foi a que solucionou essa dor em primeiro lugar, né? Foi a que chegou e solucionou. Obviamente, tinham bancos antes da Stripe, tinham gateways de pagamento de outras formas antes da Stripe. Mas ela foi a primeira que em 2010 chegou e falou assim: pô, o sistema entre. E foi mais ou menos ali na época que teve um boom das startups também, né? Foi a primeira que falou assim: pô, tá surgindo muita ideia legal de pequenos produtores ou de pequenas empresas e a gente queria facilitar essa forma de comunicação entre os clientes, né, e os founders e as startups em si. E aí, até hoje, eles não têm Pix, eu coloquei aqui, e quando eu falo eles, não é só a Stripe, como os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos em si, eles tiveram, e agora está melhorando um pouco, mas tiveram um sistema de transação monetário precário, assim, né? É contra-intuitivo falar isso, porque eles são a maior potência do mundo, transacionam bilhões, assim, zilhões de dólares aí, né? Mas quando você quer passar, por exemplo, não existe isso de você chegar e fazer um Pix para um americano, né? Ou um americano transacionar sem pagar uma taxa ou alguma coisa assim nesse sentido. Então eu falo precário nesse sentido, tá bom? E agora eles têm um outro, né? Que é o FeedNow, FedEx, eu não sei como é que é o nome lá. Mas Pix nunca serão, né? E aí, a partir dela, né,
foram criadas, a partir da Stripe, foram criadas várias outras que se inspiraram na forma Stripe de lidar com isso, né? Então, o que é a forma Stripe de lidar com isso? Ter um SDK completo, né? Um sistema para os desenvolvedores, ali, um kit para os desenvolvedores consigam usar, né? Não necessariamente tem que ficar lá batendo na API deles toda hora, dando um fetch lá, então você consegue usar algumas bibliotecas, você consegue utilizar algumas coisas que vão te facilitar na hora de você integrar com o webhook deles, enfim. A documentação deles é muito boa, isso aqui é meio controverso, né? Tem pessoas que acham muito boa, tem pessoas que acham muito ruim, mas uma coisa que não é controverso é que tem bastante conteúdo sobre. Então, imagina assim, eles estão 14 anos no mercado, tem 14 anos de conteúdo de pessoas gravando em cima da Stripe. Então, ela é um ótimo começo para você que nunca integrou nenhum gateway de pagamento, tá bom? Mas, a partir disso aqui, né? A partir daqui você já vai ter uma noção maior e você já vai poder utilizar qualquer outro gateway que você quiser. Não necessariamente você tem que começar com a Stripe, mas a Stripe é a melhor para eu te explicar como funciona, tá bom? Mas você pode utilizar uma outra. Inclusive, recomendo, se você quer usar o Pix, por exemplo, que a Stripe não tem, você pode usar o Mercado Pago, que aqui no Brasil é muito, muito melhor visto, né? Imagina assim, sua mãe vai lá comprar um chinelo da Havaianas para ela, online. E aí, na hora que ela compra na sua loja, do nada, aparece o portal de pagamento da Stripe. Ela vai falar, o que é Strip? Não sei o que é Strip, não vou passar. Aqui meu cartão nisso. Mas se tiver o do Mercado Pago, ela já vai pensar, pô, beleza, Mercado Pago, Mercado Livre, já faço umas comprinhas ali, já sei o que é. Então, às vezes o Mercado Pago, se o seu público for brasileiro, ele pode ser mais atrativo, né? Tem a UV, que se a sua solução for só Pix, eu acho que é uma solução bem bacana de você usar, um gateway bem bacana. Eles têm bastante solução em cima do Pix, eles inovaram bastante em cima do Pix. Um abraço aí para o Sibelius e para a equipe dele lá da UV. E aí tem outras que se assemelham bastante com o modo Stripe de fazer, né? Com o modo abraçar o desenvolvedor e falar, vem cá meu filho. Porque a Asas, ela, inclusive na Asas eu vou no evento deles mês que vem, eles têm grupo no Discord, por exemplo, para te dar um suporte legal. A Pagar.me, que foi, eu acho que é uma das que mais cresceu aqui no Brasil, né? Que os donos dela, inclusive, venderam ela e fizeram a Brex, né? Enfim, outro assunto esse. Mas são as que mais se assemelham, acho, aqui no Brasil ao modo Stripe de fazer as coisas, né? Tem a Lemon Squeezy lá fora também, que é uma que levou esse intuito de DX, né, de DX, de Developer Experience. Então, levar a experiência para quem está desenvolvendo muito a sério, né? Mas a Lemon Squeezy ela foi adquirida pela Stripe. Então, se você for usar ele, se for usar a Stripe, sabe que vocês vão estar por trás da mesma empresa ali, né? Até então, tudo certo, galera? Tudo tranquilo? Beleza. Tem a F também, tem várias, né? Tem várias. Essa F eu conheci hoje, inclusive. Mas, beleza. E aí tem uns outros gateways de pagamento que vocês podem ter em mente, que vem crescendo bastante no Brasil, que são as de afiliados, né? Elas vão cobrar um pouco mais do que a Stripe cobra para você. Então, eles vão ter taxas de 9%, 10%, por exemplo. Só que eles vão ter um exército de vendedores ali por você. Você vai estar envolto numa comunidade. É uma outra vibe aqui, tá? Essa parte de afiliados, mas só para vocês saberem, assim, que existem também, né? E que vocês podem utilizar eles como gateway também. E aí, como funciona? Vamos voltar para a Stripe aqui. Antes de olhar como dev, olha o fluxo inteiro como um usuário, como um cliente, tá bom? Como alguém que está lá entrando no seu site. E aqui eu vou abordar como subscriptions, como assinatura, né? Então, aquele exemplo do chinelo que a sua mãe estava comprando lá, não é subscription, porque ela não compra a Havaiana por assinatura. Até pode comprar, tá aí uma ideia de SaaS, Havaianas por assinatura, se vocês quiserem fazer. Mas aqui eu vou tratar não sobre venda de produto como se fosse numa loja, mas sim como subscriptions, tá bom? Como se fosse a Netflix da vida, que você paga uma mensalidade. Esse aqui é um projeto que eu fiz, que chama Tech Years. Ele é de subscriptions, né? Ele é um Duolingo Dev. Enfim, o foco não aqui é o projeto, mas sim o que ele entrega para o cliente e como que eu usei as subscriptions de Stripe nele. Então, essa aqui, o cliente ele vai começar a entrar, né? Ele vai entrar no seu projeto, vai se registrar lá, se o seu projeto quiser, ou vai começar a utilizar gratuitamente lá. E aí, registrando, ele vai estar usando o plano free, certo?
E aí vai chegar certo dia que ele vai ver a necessidade de um upsell. Aqui, por exemplo, no TechYears, eu fazia com que as pessoas tivessem 5 frases. Então, no plano free, ela tem 5 frases que ela pode ir lá e, e jogar por dia. E aí, após essas 5 frases, se ele quisesse, ele tinha que fazer um upsell. E ele ia ter 100 frases por dia. No começo tinha mais coisas também. Mas, enfim. E aí, nessa necessidade de upsell, ele vai querer pagar, né? E aí que entra a nossa querida Stripe. Então, na hora que ela for pagar, ela vai entrar nesse portal aqui, né? Ela vai clicar aqui nesse Get Offer, pegar a oferta dela e pagar. E aí, voltar, se tudo der certo, voltar a usar como Premium. Se ela pagar, dá tudo certinho. E aí, todo mês vai pingar ali $5 ou R$ 15 aqui no caso, como recorrência para ela. E ela vai conseguir utilizar. Então, antes 5 frases, agora 100 frases. Beleza? Fez sentido? Tudo certinho? Fechou. E aí, como funciona? Agora eu vou te convidar a olhar como dev, como construtor dessa parada toda, né? Então, vamos começar agora realmente a entrar na parte técnica, tá bom? Então, a pessoa ela foi lá, entrou, seu user foi lá, entrou, se registrou. E ao user entrar pela primeira vez, você vai precisar registrar ele no seu banco de dados. Mas atribuir para ele o plano free. E vamos lá, esse plano free, ele não é necessariamente... não é a única forma de você fazer, né, esse fluxo de subscription dessa maneira que eu estou falando. Mas eu gosto de todo user que entra no meu BD, que entra na minha aplicação, de ter ele atribuído um plano, tá? Um plano free. Porque aí você vai conseguir fazer o upsell dele de forma mais fácil e vai conseguir ter alguns parâmetros que se você não tivesse antes atribuído para ele um plano, você não conseguiria ter. Parâmetros como de 1.000 pessoas que entraram na sua plataforma, quantas... se 100 fizeram o subscription, então eu sei que a minha taxa de retenção ali está em 10%, entendeu? Que somente 100 pessoas conseguiram fazer. O que eu posso fazer para melhorar isso? Isso é uma métrica boa? É uma métrica ruim para o meu nicho? E aí você que vai ter que dizer. Obviamente, tem outras formas de você fazer isso, de metrificar isso? Tem. Mas isso aqui é uma coisa muito fácil de se fazer e que, principalmente para quem é de hacker, vai ser uma mão na roda para você. Só você entrar lá no portal da Stripe e você já vai conseguir ver, entendeu? Então, seu código ele vai ficar algo como isso aqui, tá bom? Essa aqui é a estrutura do meu user. O TechYears eu fiz com Prisma, mas você pode usar qualquer outro stack. Meus outros SaaS eu faço geralmente em Mongo. Então, a gente aqui da Purplebox faz em Mongo, né? Então, mas esse aqui eu fiz em Prisma, aqui, né? Usando SQL, inclusive. Então, aqui tem as informações do meu usuário, inclusive essa de password eu nem usei. Tem algumas outras coisas, mas o que a gente vai se atentar aqui é esses 4 aqui, tá bom? Então, ele já vai começar com o Price ID da subscription que eu criei lá sendo free. Já vai começar com essa subscription status sempre ativa. Por quê? Porque ele já vai começar com um plano free, entendeu? Então sempre vai estar ativo. E subscription ID ele já vai começar com a do plano free também. E a do customer ID é uma que a Stripe cria para cada customer. Então, e aí registrando o meu user. Aqui é um CRUD básico, né? Usando Fastify mais TypeScript, mas você pode usar qualquer outro stack. Então, se o usuário não existe ainda, ele vai criar. E aí perceba que eu sempre uso um stripe ponto aqui, né? Stripe.customers, stripe.subscriptions. Que o que significa isso, né? Aí, antes de tudo isso daqui, eu estou usando o SDK da própria Stripe. Então, eu vou lá e eu posso até mostrar aqui no código para vocês como que eu estou utilizando isso. Então, aqui, por exemplo, vai ser Authentication with GitHub. Aqui. Aqui tem uma secret key, né? Que eu tô pegando do meu config, que é da minha env. Tá vazando essa secret key aqui, mas ela é de teste e esse projeto que já não existe mais em teste, então tá tranquilo. E aí, perceba que aqui eu tô exportando uma constante Stripe e eu uso esse Stripe aqui, né? Que é parte do SDK deles, né? Que é a parte da lib que eu uso deles aqui. E eu crio essa constante a partir do SDK dele, passo alguns parâmetros aqui. Então, e aí eu consigo utilizar ele em diversas instâncias dentro do meu código como um todo. Beleza? Inclusive, aqui embaixo, então aqui eu criei uma subscription e aqui eu já não estou mais criando... Aqui, ó, eu crio
o customer. Primeiramente, a primeira coisa que eu faço é criar o customer dentro da Stripe, depois criar uma subscription para ele. Então, você pode ver que, por exemplo, aqui tem o itens. Eu coloco no price aqui, esse config.stripe.plans.free.priceid. Por quê que tem esse config aqui, né? Vamos lá. Então, eu já expliquei o porquê do Stripe ponto, agora eu vou explicar do config ponto. Dentro do meu fluxo, eu gosto de fazer desta forma aqui, ó, criar um config.ts e dentro dele eu consigo acoplar tudo que é de Stripe. Então, todas as coisas do meu Envy já fica aqui, fica mais fácil de eu usar, fica menos verboso também. E todas as coisas, toda a minha lógica do que cada plano vai conseguir, do que cada tier de subscription vai conseguir. Então, aqui eu uso as sentences, né, as frases. Então, por exemplo, no plano Free eu falei que eles são 5, no plano Pro eu falei que eles são 100, e assim fica muito mais fácil de eu mudar as coisas, entendeu? É como se fosse uma central de comando da Stripe. E aqui tem umas outras funções que eu uso, por exemplo, de pegar o plano pelo preço e outras coisas. Então, aqui é como se fosse minha caixa de ferramentas da Stripe. Beleza? Então, sempre que vocês verem no meu código aqui, config ponto, vai ser assim. Galera, eu não estou vendo a parte do Discord agora, que eu estou sem duas telas, mas o evento vai ficar disponível para assistir no YouTube lá do canal, dos Indie Hackers, beleza? E aí depois eu abro para dúvida, se alguém tiver também. E aí depois de criar ele na Stripe, eu venho aqui e crio ele no meu Prisma, né, no meu banco de dados em si. E perceba que eu venho e coloco esses 4 carinhas aqui como o que eu já defini ali na Stripe. Então, no nosso DB, no nosso SQL aqui, na nossa tabela de users, ele vai estar algo como isso daqui. Entendeu? Stripe Subscriptions, Stripe Price ID, o Customer, que é o que muda sempre, né, de Customer para Customer. E perceba que aqui na Stripe Subscription Status, todos estão como ativo. Por quê? Porque todos são Free Tier. Ou se fosse outro tier, também vai estar como ativo. E aí, levar o seu user de Free para Premium. Isso é o que significa upsell. Então, é uma palavrinha que eu vou usar bastante agora. Então, para você fazer o seu upsell, para você levar ele do plano grátis para o Premium, o fluxo dele é o seguinte, ele vai estar lá no front-end, né? Então, imagina que você quer implementar isso no seu SaaS. Você vai estar lá no front e ele vai clicar aqui, nesse botão, certo? Quando ele clicou nesse botão, você vai chamar um endpoint. Então, é sempre uma conexão entre o seu back, o seu front e a sua Stripe, beleza? Então, no seu front, ele vai chamar um endpoint, que é esse Create Checkout Section, que foi o que eu nomeei, mas você pode nomear de outra coisa. E esse meu endpoint, perceba que ele recebe esse bearer auth aqui, que são as informações do usuário. Então, ele recebe as informações do usuário e ele devolve para mim uma URL, que essa URL que você deve ter no front, você vai redirecionar ele para esse site aqui, que é o portal da Stripe, entendeu? Então, até agora acho que todo mundo conseguiu entender, né? Você vai clicar no botão, chamar o endpoint, na hora que o endpoint voltar 200, você vai redirecionar no seu front ele para a URL que o seu back-end te mandou, beleza? E aí é super de bom tom que você faça isso num target blank, né? Que você coloca, tipo, que você redirecione ele numa nova tela, porque ele não perde a sua tela de vista caso tipo, ele não queira apagar ou algo do tipo, que ele feche, entendeu? E aí, como que funciona para abrir o portal, né, da Stripe? Então, mais uma vez aqui, eu estou usando sempre Stripe. Então, Stripe.subscription.list, depois Stripe.billingportal, que é onde eu abro realmente o portal. E aqui, o código em si, eu utilizo algumas coisas, mas o que vocês têm que se atentar aqui, né? Primeiro eu verifico se o user existe, porque se ele não existir, eu não vou conseguir, né, abrir esse portal. E a partir disso, ele retorna para mim a URL aqui, depois que ele faz o fluxo inteiro, entendeu? Então, aqui, por exemplo, eu pego lá daquele config que eu já expliquei para vocês, pego a subscription que eu quero fazer com que ele, né, tenha o upsell e falo a quantidade dele, tá ok? E aí, Stripe Portal. O que é Stripe Portal? Se você não tem noção nenhuma do que é um gateway, do que eu estou falando, eu vou te ensinar de uma forma que eu acho que você vai conseguir aprender, de uma forma que eu queria ter, que alguém tivesse me ensinado no começo. Imagina que seu user entrou num portal, um portal real, assim, né? Um portal tipo do Minecraft. Então o cara foi lá e entrou no portal do Nether.
ok? Agora, ele está incomunicável com você, ele está lá dentro do Nether, certo? Está lá dentro do portal. E aí, por isso, existe o Stripe Webhook, que é o que a gente vai sempre se comunicar e que eu acho que é onde o pessoal mais se perde dentro da Stripe, beleza? E o que é o Stripe Webhook? Então, o seu portal, né, que é essa tela aqui, é a tela que o seu user vai entrar aqui, ele é o Nether. Ele entrou dentro do portal e está lá dentro do Nether, certo? O seu app é você. Então, você está aqui com o seu webhook aqui, né, com o seu walkie-talkie, e está falando lá, alô, user, você está aí? O que está acontecendo? E o seu user não está te respondendo. Por quê? Porque ele já não está mais dentro do seu site, você já não tem mais domínio sobre ele. Mas, para nossa sorte, né, você está lá perguntando, e aí, como é que tá? Tem lá dentro a webhook da Stripe, que é o Pigman, nosso infiltrado, com o walkie-talkie dele, que é a webhook da Stripe. E ele vai falar, pode deixar que eu te aviso, não precisa ficar me perguntando toda hora, eu sou um webhook, eu vou te avisar na hora que acontecer alguma coisa. Ninguém clicou em nada ainda, tá tudo safe, beleza? Tá tudo tranquilo. E aí, na hora que alguém clicar em alguma coisa, na hora que o cara fechar isso aqui sem pagar, ou na hora que o cara clicar em confirmar e realmente pagar, ele vai falar, ele clicou aqui e pagou no cartão, demorou? Deu tudo certo, deu tudo certinho. E aí você já vai falar, beleza, vou atualizar aqui do meu lado também. Então você vai falar no seu banco de dados que o cara, agora ao invés de ser free, ele é pro. E a mesma coisa acontece quando ele não paga mais, entendeu? Quando ele deixa de pagar. Então o seu webhook tem que estar olhando para isso. Então perceba que os dois têm um walkie-talkie aqui, tanto você quanto o Pigman aqui, certo? E aí, o que são esses walkie-talkies aqui, né? São os meios de comunicação e são os webhooks. Então, ambos lados tem que ter o webhook. Então, o da Stripe eu já expliquei o que é, né? E o seu webhook, ele vai ser basicamente um switch, que é bem famoso por quem usa Stripe, né? É algo bem característico de quem vai fazer algum gateway, que é um webhook que vai ficar ouvindo e caso aconteça alguma coisa, ele toma uma ação, caso aconteça outra coisa, ele toma uma outra ação, caso aconteça uma outra coisa, ele vai tomar uma outra ação. Então aqui eu estou usando, caso o subscription for update ou caso o subscription for pausado, ele vai me chamar o meu webhook de fato, que é esse process update subscriptions aqui. Que lá dentro é mais uma vez um update, né? Faz parte do nosso CRUD aqui, que caso o cara dê tudo certo, ele vai vir aqui, pegar o usuário e dar um update nele para o novo subscription ID dele. Beleza? Aqui eu vou mostrar mais coisas ainda de código para vocês, mas eu acho que é legal eu mostrar conforme vocês fazem perguntas, né? Para eu não ficar só falando aqui. Então, é isso, galera. Tem alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer entrar aqui lá ele, né? Entrar aqui no palco e falar? Entrar no palco lá ele máximo também, 1000 vezes Ultra Pro Max. Mandei pergunta aí, cadê? Como estamos? Estamos bem. Essa foi a pergunta. Explica que quem é velho aí. Não, cadê a pergunta? Por que status para subscription você sempre vai ter free como active? Qual seria o cenário para inactive? Exatamente. Para a gente saber que caso tenha inactive, quer dizer que aconteceu algum erro, tá ligado? Foi essa a minha mentalidade lá, na época. Mas hoje dá para você não ser dependente só desse status do status, né, do subscription. Você não precisa gravar isso no seu BD. Foi um capricho meu ali, entendeu? Dá para você criar outras coisas que podem te avisar caso isso dê errado. Inclusive, uma coisa que eu utilizo bastante para caso algum fluxo meu dê errado, ou até mesmo caso algum fluxo meu dê certo, eu não sei se vocês viram aqui, mas tem uma parte que eu... Cadê? Não. Cadê? Aqui. Que eu dou um fetch no Discord aqui. Então, se tudo der certo, se meu usuário for criado, ele vem e dá um post no Discord. Então, eu utilizo o Discord como se fosse um DevOps, né? E ele vai me avisando. Ah, tal pessoa entrou. Porque o Discord é uma ferramenta que eu uso bastante. Então, estou todo dia vendo ali.
Então, tal pessoa entrou, ou tal pessoa deu tal erro na sua aplicação, dá para você utilizar de diversas formas aí. Ah, obviamente, se sua aplicação escalar num nível absurdo, você vai ter outras coisas que você vai ter que fazer além de te notificar no Discord, né? Que mais? Existem alternativas Stripe com porcentagem mais em conta? Existe sim, existe sim. Inclusive, aqui, é, eu falei no começo aqui, vamos lá, aqui ó, sobre outras, né? Então, o Mercado Pago, por exemplo, é uma que você consegue receber no Pix, né? A UV também é uma que você consegue receber no Pix, só no Pix, e você vai ter um pouquinho menos, né, do que a Stripe. Tem algumas outras que. E aí, acho que vai. É de bom tom você ir e fazer uma tabela para você, para o seu caso de uso, se essas outras vão fazer sentido. Por que eu falo isso? Porque a UV, por exemplo, ela é uma que, a partir de certa instância, faz sentido você usar, se você receber em algumas quantidades um pouco maiores. Mas na AlertPix, que foi uma solução para streamers, que o pessoal ia doar muito, R$ 1, R$ 2, valores baixos, a que mais fez sentido foi o Mercado Pago, porque eles tinham uma taxa fixa de porcentagem lá que era baixa, entendeu? Mas. E também, a partir do momento que você começar a transacionar muito, e todo mundo aqui vai chegar nesse nível, eu não cheguei ainda, mas um dia eu vou chegar também, que nem todo mundo, que você começar a transacionar muito, e quando eu falo muito é tipo 10 milhões, vários milhões assim, você consegue ah, conversar com essa galera, né? E falar, pô, vê uma taxa melhor aí pra mim, mano. E eles vão ver uma taxa melhor pra você. Tem SDK, livre do Stripe para facilitar o desenvolvimento? Tem sim. Tem a SDK deles lá. Inclusive aqui, toda vez que eu uso é melhor mostrar no código, né? Toda vez que eu uso um Stripe ponto, eu tô usando a SDK deles aqui, né? Que é... Cadê? Aqui. Então eles têm muita coisa documentada, muita coisa escrita já. E por isso que a Stripe ficou famosa na real, né? Também no começo. Porque a DX dele, né? A Developer Experience deles era muito, muito bacana. Então é bem intuitivo de você usar. Meio canalha da minha parte falar que é intuitivo e fácil, né? Depois de eu já ter feito e passado uma semana toda só estudando isso, mas depois que você faz uma vez é tranquilo. Qual os gateways para Pix? A UV eu acho que se você pretende só Pix, ela e um valor um pouco maior, ela eu acho que é uma das melhorzinhas que tem. Demorou? Mas Asas também tem Pix, Mercado Pago também aceita Pix. Mercado Pago, inclusive, você consegue. Você não precisa ter CNPJ, né? Você pode ter só pessoa física. Acho que vou migrar para Stripe para alguma BR. Não ter Pix é muito ruim para o público BR. É bem ruim mesmo não ter Pix. Acho que o Pix ele aumenta a retenção do que você vai fazer no seu SaaS se o seu público for só BR. É importante. Mas dá para você fazer misto. Tipo, usar Stripe e usar a UV também. Enfim. Asas tem um sandbox muito bom. Um sandbox, sim. Então, eles se aproximam nessa parte de conseguir conversar com o desenvolvedor bem, né? Sim, sim. Ah, como estruturar a aplicação para permitir acesso a alguns endpoints dependendo do nível de assinatura do usuário? Então, a partir disso, que você vai ter uma subscription, você consegue sempre olhar por esse seu usuário para o plano dele, né? E você consegue fazer uma condicional. Aí tudo é condicional. Então, a partir do seu usuário, você consegue saber o que ele tem. E aí, se você quer, por exemplo, só minha API, no meu front, eu não quero que meu front renderize tal coisa. Ou, se esse botão aqui vai ser vermelho para se o cara for premium e azul para se o cara for free. Que exemplo merda, né? Mas, ok. Você vai fazer uma condicional lá olhando pro tier dele, entendeu? Qual a melhor para vender pra gringa e pro BR? Cara, pra gringa eu acho que é Stripe, com certeza, porque já é bem difundido lá, a galera já conhece. E pro BR eu acho que é o Mercado Pago.
Porque que nem eu disse, tipo, imagine que a sua mãe tá indo lá comprar um chinelo Havaianas na sua loja. E aí ela vai cair no portal da Stripe, e ela vai falar, o que que é strip? Eu não sei, tá ligado? Strip pra mim é outra coisa. Então, na hora que ela vê Mercado Pago, já é uma coisa que ela vai conseguir, pô, Mercado Pago, Mercado Livre, já sei o que é. Então, é a mesma coisa, eu acho que lá pra eles, né? O pessoal lá da gringa já sabe melhor o que que é Stripe. Então, pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Mas é muito trampo, talvez não. Vai ficar gravado? Vai. Mas é muito trampo, talvez não compense tanto. Compensa mais aumentar o fluxo de vendas. Ah, ok. Eu veria pelas taxas e tentar maximizar os ganhos. Talvez até integrar com mais provedores. Mano, integrar com mais provedores é, é uma boa, tá ligado? Mas se você quer fazer um MVP ali, cara, não liga pra taxa, tipo, óbvio, se a taxa for 60%, você não vai integrar com esse gateway. Mas liga pro que é mais fácil de você integrar agora, no momento. Então, o Stripe, ela é bem fácil de você integrar. Mercado Pago também é bem fácil de você integrar. Então, tenta fazer o seu MVP rapidão, assim, sabe? E depois você liga pra... Se você já chegou no estágio de estar ligando pra taxa, quer dizer que você já deu muito certo, tá ligado? Striptease, isso aí. Qual tem as melhores taxas pro BR? Que nem eu falei, Mercado Pago tem as taxas boas, só que depende da sua recorrência. Quando eu falo de recorrência, acho que foi uma palavra ruim, né? Mas do tanto que vai ser o seu serviço. Por exemplo, na AlertPix a gente tinha lá R$ 1, as pessoas faziam as doações de R$ 1 toda hora, né? E pra gente fazia mais sentido usar o Mercado Pago por conta que eles cobravam uma porcentagem fixa de 0,99%. Então, foi isso, entendeu? Mas se fosse, por exemplo, todo donate fosse R$ 50, faria mais sentido a gente integrar com a Wove em vez de integrar com eles. Pra tirar a grana do Stripe depois é de boa? Cara, se não acontecer com você que nem aconteceu com o nosso mano Kinark aí, né? Que barraram ele lá. Creio eu que é tranquilo, sim, cara. Mas isso não é algo só da Stripe, tá? De barrar você, bloquear você. Inclusive, o Mercado Pago bloqueou a gente. A gente teve que recorrer para outros gateways. Enfim, várias coisas acontecem assim, né, nesse meio tempo. Então, não é algo exclusivo só da Stripe, bloquear as pessoas do nada. Então, isso pode acontecer também, tá? Fiquem espertos. Por isso também não dependam só de um gateway, né? Depois, entrando naquilo que o Taito falou. Depois, se você tiver um pouquinho maior, não dependa só de, pô, eu vou ter só um gateway para sempre. Tenha pelo menos um outro engatilhado ali, porque pensa que você vende laranja. Você só tem um fornecedor de laranja. Se esse cara quebrar, você vai quebrar junto. A mesma coisa é a Stripe. Se não me engano, é depois de 30 dias. Os Stripe nos 3 projetos que tem, faz o repasse automático, tem muitas funcionalidades boas. Boa. Warhome por conta de gateway. Stripe tem um checkout lindo. Comecei com asas. Então, isso que é bom. O portal da Stripe é bom, é customizado. É bem legal. Bom, é isso, galera. Essa live aqui, né, vai ficar gravada. Então, quem quiser depois acessar, é só acessar o nosso canal do YouTube de Indie Hackers. E uma outra coisa, eu vou indicar um vídeo para vocês, que caso vocês não saibam mesmo sobre como integrar e querem, tipo assim, ver um passo a passo e ver um repositório, eu vou mandar um repositório de um cara que eu achei muito brabo. Aqui. Carambolas. Aqui, ó. Esse é o repositório dele, que ele usa Stripe. E esses códigos que eu mostrei aqui também tem lá. E esse aqui é o canal dele e o vídeo dele que ele mostra a parte técnica, tá bom? Vou botar na descrição do vídeo também, boa. Beleza? Eu acho que com esse vídeo aqui, com essa introdução, e aí depois quando você vê o canal dele, essa parte técnica, você vai conseguir implementar sem grandes problemas. E aí, qualquer dúvida também, chama nós aí. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu!